No capítulo anterior, Ryuki diz que é tarde demais, então em seguida ela ordena que Tan devore Ash, e logo Ash é reduzida a farelo. E em outro local, Carmen começa a gritar agoniada, perguntando o que estava acontecendo, pois seu corpo estava desaparecendo do nada. Ela então começa a gritar pelo nome de Ash, porém Carmen já sem força apenas chama Ryuki de Ghostface. Irritado, Ryuki diz que estava na hora de Carmen pagar por tudo que ela tinha feito. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Há 10 anos atrás, um dos membros do Nine Star estava correndo desesperado de várias amacapiroscas, porém ele percebe que não vai conseguir escapar daquelas criaturas. Então ele diz que o poder daquele filho de rapariga era forte demais, o fazendo gritar pelo nome de Ryuki, porém uma grande explosão logo em seguida acontece. Algum tempo depois, após batalhar muito, Ryuki estava só o pito de cansado, bafurejando porque ele estava com várias lanças aterradas em seu corpo e rodeado por suas criaturas mortas-vivas caídas. E mais adiante, os frescos do Nine Star estavam se aproximando dele, e ao ver Carmen, Ryuki diz que eles são um bando de chupingoles traidores e que eles vão ver uma coisa só. Porém, Ryuki é interrompido, mais furioso ele grita mandando todos se lascarem. Então ele invoca um golem de esqueleto, dando uma chibatada em Carmen e nos outros Nine Star, destruindo boa parte do local. Mas de repente aquela mão do golem é destruída, e Carmen diz para Ryuki parar, pois sua resistência era inútil. Ryuki pensa que agora lascou, pois ele usou todas as suas forças para reviver essa criatura. Então ele diz que agora será o seu fim, e Carmen se aproxima dele falando que ele estava correto. Pois sim, pois esse era o fim dele. Então ela conjura a magia em seu dedo e começa a sorrir. E ela diz que em nome dos Nine Star irá executá-lo agora mesmo. E em seguida todo o corpo de Ryuki é dilacerado pela magia de Carmen, mandando para a terra do pé junto. Voltando para os dias atuais, Carmen estava nervosa ao ficar diante de Ryuki. Ele então disse para ela que estava na hora de retribuir o presente que ela tinha dado para ele naquele dia. E Carmen, desesperada, fala que isso era impossível, pois esse local era a Floresta Negra do andar 70, então ela pergunta como é que ele conseguiu trazê-la para aqui, e Ryuki então começa a rir e fala que no começo ele pensou que isso fosse impossível, mas enquanto ele absorvia o fruto da IgG Brasil Negra, ele pensou nisso e achou a maneira de derrotá-la. Porém, mesmo que ele ganhasse um poder mágico maior do que a de Ash, a vitória ainda não estava garantida, pois mesmo que ele continuasse eliminando aquele fresco, ela ficaria dando seu poder para ele, ou revivendo toda vez que ele o eliminasse. E como ela era um ser poderoso que estava em posição intocável, porém ela tinha um seguidor que lutava com o poder concedido por ela, e tudo o que ele precisava era achar uma maneira de quebrar sua conexão. Então ele pensou em algo bastante brilhante, pois como eles também têm seres semelhantes do lado deles, os métodos de conceder poder além da torre não são comuns, e o melhor exemplo é a relação entre eles e os deuses, os Capiroscos e seus seguidores, e se ele usasse esse mesmo princípio, ela não poderia usar seu cachorrinho como uma cartada na manga, e ele poderia até mesmo puxar ela usando sua habilidade decente. Assustada, Carmen pergunta como é que Ryuki fez ela descer usando o Ash. Então Ryuki fala que diferente dos seres transcendentais reais, ela é apenas uma existência dentro da torre, e tudo que ele precisou foi atacar seu corpo verdadeiro, a fazendo cair aqui mesmo. E isso foi tudo graças à ganância dela, fazendo ela se lascar todinha. Então Carmen começa a rir descontroladamente, então ela começa a liberar uma energia santa, dizendo que então Ryuki quer dizer que ele pode vencê-la em uma batalha diretamente, e que ele estava enganado, por Ryuki ainda nem sequer escalou a metade da torre. Carmen fala que ela vai mostrá-lo claramente quem é mais poderoso, então ela invoca inúmeras bolas de energia sobre sua cabeça, dizendo que ela vai mostrar o verdadeiro poder dos escaladores do andares mais alto. Mas de repente toda a energia de Carmen desaparece, a fazendo perguntar o que caceta foi isso. Porém, de repente, os olhos e a boca dela começam a soltar suco de uva, a deixando desesperada, cobrindo rapidamente. Então ela pergunta o que estava acontecendo com ela, mas Ryuki não dá tempo e ativa Maria da Penha dando um tabefe nela, jogando Carmen para longe, fazendo-a cair em uma grande distância. Ryuki então diz que parece que Carmen bateu os chifres quando caiu, pois ela tinha esquecido que começo é uma das 70. Ela recebe uma grande penalidade equivalente a centenas de andares, e como ela tentou usar sua força total aqui, isso foi um grande erro. Carmen pensa que estava tendo um déjà vu,
pois os olhos daquele cara são familiares mesmo sendo o seu primeiro encontro com ele. Então ela pensa que já viu aquela energia em algum lugar antes, e logo ela percebe que aquela energia era do Estrela da Morte. Então ela ataca Ryoki dizendo para ele não olhar para ela com esses olhos chupingoles, mas Ryoki ativa sua agulha e absorve o poder de Carmen, a deixando assustada falando que aquela criatura absorveu o poder dela. Então Ryoki se aproxima rapidamente e fixamente olhando para ela, e em seguida ela ataca ativando sua habilidade Punhos da Aniquilação, jogando Carmen para longe novamente. Ela então pensa que esse ataque de Ryoki fez o corpo dela entrar em colapso, e a menos que ele tivesse o poder comparável aos 4 grandes clãs, isso seria impossível. Mas Ryoki não dá tempo e parte para cima dela novamente, acertando outra lapada bem nas ventas dela, a fazendo atingir uma parede e deixando Carmen toda lascada. Então ela grita desesperada falando como é que ele ousou fazer um arranhão no rosto dela, mas ela percebe algo, então ela pensa que agora lascou de vez, por Ryoki havia conjurado uma Deikidama, e ele fala que esse era o poder que ela havia alimentado ele naquela hora, e que estava na hora dele devolver. Ryoki então lança aquele poder contra Carmen, falando que esse era o castigo divino, e ao acertar Carmen uma grande explosão acontece destruindo boa parte do local, e após olhar para todo o local destruído, Ryoki fala que essa era a sua primeira vingança após 10 anos. De repente os elfos se aproximam de Hairyu e os outros, perguntando se estava tudo bem, mas Hairyu olha para Ryoki com orgulho e fala que seria incrível, pois eles estavam desafiando Nine Star diretamente, mas Elino diz que por sorte o inimigo estava enfraquecido devido à penalidade, facilitando a vitória deles. Porém, Hendrik pensa que mesmo com a penalidade, um escalador acima do andar 600 é um oponente difícil de se lidar, e que Carmen não vai se entregar assim tão facilmente. De repente, Carmen surge novamente atacando o Ryoki, ou chamando-o de chupingole do cão, mas Ryoki desvia do ataque dela sem dificuldades, causando uma grande explosão atrás dele. Então ele fala que é bom que ela não morreu, pois seria decepcionante se ela não apanhasse mais. Porém, Carmen fala que Ryoki não deve subestimá-la, pois ela é uma Nine Star. Então Carmen dá um murro no chão, criando um grande ciclone de fogo e lava, mas Ryoki começa a desviar e diz que esse ataque foi brutal. No entanto, o ataque de Carmen começa a destruir a Floresta Negra, deixando os elfos desesperados mandando todos fugirem, e Elione então ordena para que eles subam no galho da GG Brasil, pois mesmo com os ataques de Fino, eles não são capazes de danificar a árvore. Então Ryoki pensa que o ataque de Carmen não pode durar para sempre, e que uma hora ela vai ter que enfraquecer. Porém, Carmen parte para cima de Ryoki, no entanto ele vê o corpo dela sofrendo a penalidade, e que o corpo dela estava sofrendo muito. Porém, Carmen dá outro murro em Ryoki, mas dessa vez ele revida, acertando Carmen, causando uma grande onda de choque. Mas Carmen começa a rir e fala que se ela lutar um pouquinho mais séria, Ryoki será esmagado como uma baratinha. Mas de repente algo chama a atenção dela, e em seguida a cobra de Ryoki ataca Carmen esfregando ela no chão, e Ryoki observa que a cobra dele estava comendo Carmen, então ele diz que ela falava demais, pois ela tinha regredido 10 anos atrás desistindo de escalar a torre, se arrastando sobre os 4 grandes clãs. No entanto, Carmen libera um grande poder queimando a cobra de Ryoki, mandando ele calar a boca, dizendo que ele era um chupingole do cão e que ele não sabia de nada. Carmen libera tanta energia que cria uma grande onda de lava, empurrando Ryoki para longe, transformando boa parte da Floresta Negra em um lago de lava. Porém, Ryoki pensa que não importava o quão forte seja a cura do chamado santo, ignorar a penalidade imposta pela torre para sempre é impossível, e quanto mais ela usar seu poder, mais forte será a penalidade sobre ela. Ryoki então vê Carmen se aproximando dele, porém ao redor dela vários avisos sobre a penalidade estavam fazendo ela sofrer, mas Carmen fala que ela sabe disso também, e tudo que ela precisava fazer era mandar esse chupingole do cão para a terra do pé junto, e depois recuperar suas forças. Carmen começa a rir liberando um suco de uva por sua boca, e ela diz para Ryoki que ele não sabia de nada, e tudo o que eles fizeram foi ficar mais forte de uma forma mais rápida e fácil. Porém, de repente, várias mãos de lava surgem, então Carmen fala que ao contrário daquele idiota do Estrela da Morte, eles saberam ficar mais forte. Ryoki parte para cima de Carmen tirando uma espada de seu casaco, e pergunta se era só isso que ela tem a dizer. Então, em seguida, ele começa a cortar os braços de lava, mas Carmen pega Ryoki de surpresa pelas costas, então ela fala que agora ele foi pego, e em seguida leva um tabefe dela jogando Ryoki para longe. Porém ele consegue se recompor e comenta que Carmen deve estar desesperada, pois ela estava usando suas técnicas de agarramento, e que isso não era a cara dela. Carmen ao ver Ryoki parado pergunta por que ele não estava atacando, então ela diz que ele deve estar tramando alguma coisa,
Mas sem hesitar, ela pega a cabeça de Hyoki e empurra contra o rio de lava, sorrindo, dizendo que agora ele se lascou. Porém, ela tira a máscara de Hyoki, dizendo que quer ver o rosto desse chupingole do cão antes de eliminá-lo. Ao ver o rosto de Hyoki, ela se afasta rapidamente, ficando assustada ao perceber que Hyoki era o Estrela da Morte, então ela diz que isso era impossível. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.